seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Kalungi. Kalungi. Yenge. Zola. Yese. Salu Kianani. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia do Senhor, o dia dos convocados, o dia em que os batizados, à volta da mesma mesa, se reúnem para agradecer a Deus, para o adorá-lo. Hoje celebramos dois acontecimentos essenciais na nossa comunidade do Sagrado Coração de Jesus. O primeiro é do dom do sacerdócio. Os nossos irmãos aqui presentes, sacerdotes, chamados, e eles, respondendo ao convite de Deus, aceitaram e hoje aqui estão. Vieram aqui na nossa comunidade para dizer: depois de termos saído aqui, voltamos para o serviço do ministério sacerdotal. Ao mesmo tempo, temos os acólitos que vão servir o altar, vão ajudar o sacerdote no seu serviço diário, no sacrifício da missa. Caríssimos irmãos e irmãs, os textos que acabamos de ouvir, apresentados de uma maneira simbólica, nos apresentam uma imagem. A imagem de um banquete. Este banquete é símbolo daquela vida a que todo batizado é chamado. À volta, caríssimos irmãos, desta imagem do banquete, o banquete no ambiente sociocultural do mundo bíblico é um momento de partilha, é um momento de comunhão, é um momento da constituição de uma comunidade à volta da mesa. Neste banquete se estabelecem os laços de amizade, os laços de familiaridades entre aqueles que estão à volta da mesma mesa, entre os convivas. O profeta anuncia que Deus no futuro há de convidar todos para este banquete, o banquete da felicidade, o banquete onde haverá suculentos manjares, o banquete onde todos são convidados a fazer parte. Todavia, ninguém fará parte deste banquete se não acolher este convite. E o aceitar o convite é que vai permitir que todos nós façamos parte deste banquete. Mas para podermos participar deste banquete, a iniciativa não é nossa. A iniciativa é sempre de Deus.
Deus que quer estabelecer laços de família com toda a humanidade. Não só nós que estamos aqui, mas aqueles que também a estas horas estão nas ruas fazendo outras coisas. Este banquete que se descreve-se também o mundo da felicidade, o mundo do amor, o mundo da alegria, mas uma alegria sem fim. Esta alegria que Deus quer oferecer a cada um de nós, a cada homem e a cada mulher. Por isso, devemos aceitar e devemos viver a comunhão com Deus. E desta comunhão resultará a participação de cada homem e de cada mulher para esta felicidade total, para uma vida sem fim, uma vida em abundância. Como diz João 10:10, eu vim para que todos tenham a vida e tenham a vida em abundância. Caríssimos irmãos e irmãs, a realidade deste mundo não pode destruir o grande projeto que Deus tem para cada homem e para cada mulher. E isto nos leva a compreender a dimensão do nosso batismo. Não podemos viver o compromisso da nossa vida cristã com mediocridade, sem seriedade. Temos que viver o compromisso da nossa vida cristã com seriedade. E isto é necessário viver em comunhão, em conformidade àquilo que Deus quer para cada um de nós. Na segunda leitura encontramos um modelo de comunidade. Um modelo de comunidade. Aquela comunidade concreta que aceitou o convite do Senhor. E esta comunidade que aceita o convite do Senhor vive numa dinâmica, no ambiente do reino de Deus. E neste ambiente e nesta dinâmica não pode faltar o amor, não pode faltar a generosidade, não pode faltar a alegria, não pode faltar o empenhamento de cada um de nós para a construção de uma convivência sadia, para a construção do amor e do testemunho do Santo Evangelho. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, olhemos como tem sido a nossa vida do dia a dia. Temos estado a responder a este projeto de Deus para que possamos participar deste banquete. Cada um de nós, a terminar a missa, antes de anoitecer, faça o exame de consciência a respeito. Caríssimos irmãos e irmãs, irmãos no ministério sacerdotal, ser padre não é um privilégio que se adquire por intermédio daquilo que nós somos e das nossas capacidades intelectivas. Ser sacerdote é uma eleição, é uma escolha particular, não da nossa parte, mas da parte de Deus. Caríssimos irmãos, ser sacerdote é isto. Não são os méritos que contam, mas a capacidade de se deixar moldar, modelar
por Deus, que chama a cada hora e a cada momento, para estarmos ao serviço dos irmãos até chegarmos à ressurreição. Ser padre não se resume no desejar, eu quero ser. Requer um chamado de Deus, para que dentro desse chamado possamos fazer um discernimento. E este discernimento se alcança por meio de muita oração, por meio de muita escuta da palavra de Deus, por meio de um acompanhamento espiritual autêntico, vivendo e descobrindo a vontade de Deus. Chegar a padre não é o fim, antes pelo contrário, é o começo de responder a cada dia este convite de Deus. Porque dizia alguém, chegará o momento da escuridão, chegará o momento da solidão mais intensa, em que tu e Deus estarão para dialogar. E quando não existir o discernimento, muitas vezes cairemos e seguiremos outros caminhos. Ser padre não é fácil. Exige uma resposta pessoal renovada em cada dia. Exige do candidato grande liberdade interior e determinação. Ser padre é isto. O Papa João 23 dizia: o sacerdote é o homem de Deus. Homem de Deus. E Bento XVI dizia: o sacerdote é instrumento da salvação, que tem como missão entregar-se a Deus para salvar os seus irmãos. Meus irmãos, muitas vezes não sereis compreendido assim. Muitas vezes sereis compreendido de outra dimensão. Todavia, não tenhas medo. Jesus dizia: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Os que muitas vezes nos perseguirão não são de longe. Os que poderão armar ciladas não são de longe. São da comunidade, são os nossos irmãos, são os nossos amigos. Mas antes, pelo contrário, rezai por eles, sede amigos, mas tenham as TICs. As TICs são técnicas de combate individual. E essas técnicas de combate individual não serão possíveis sem a oração. Por isso, tendes sempre presente a oração como o vosso vademecum, que anda convosco no vosso. Caríssimos irmãos e irmãs, o serviço do Padre é um serviço nobre, é um serviço sagrado, porém é um serviço exigente e desafiador. Exigente e desafiador. É um serviço que surge e amadurece na comunidade. É aqui onde saíste na comunidade para ir ao seminário, ordenado, voltas para a comunidade, para trabalhar na comunidade. É ali onde acontece
o ministério sacerdotal. Mas ele só amadurece numa comunidade de fé. Uma comunidade de fé. Sem esperança, sem caridade, o sacerdote não cresce. Florescendo assim, numa comunidade que olha sempre para a cruz. Que se Jesus, o Filho de Deus, para nos salvar, teve que passar por várias tempestades. Quanto mais a mim. Por isso, confiai sempre na providência. Quando se assume o sacerdócio e suas responsabilidades de maneira consciente e com uma visão teológica, uma visão espiritual, segundo o projeto de Deus e da igreja, sublinhem isto: projeto de Deus e da igreja. Projeto de Deus e da igreja. Quando se assume isto, aquele que o faz experimenta a profunda alegria do ministério sacerdotal. Ao mesmo tempo que haverá quem poderá os maltratar, haverá muitos a rezar dia e noite para que estejais firme a esta vocação, que não é um privilégio pessoal, mas é fruto da convocação de Deus. Caríssimos irmãos, os padres, como sabeis, muitos deles nossos irmãos, primos, amigos de escola, são homens, são seres humanos. Os padres são suscetíveis à fraqueza e à fragilidade humana. Sublinhem isto. Os padres são suscetíveis à fraqueza e à fragilidade humana. Compreendei isto. Por isso, a terminar, colocai-vos nas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a mãe sempre disponível, a mãe sempre pronta para consolar. Não é à toa que ela se chama Consoladora dos Aflitos. Não é à toa. Consoladora dos aflitos. Refúgio dos pecadores. Por isso, diariamente, invocai aquela oração do rosário. Pois Maria estará sempre convosco, tal como acompanhou o seu Filho Jesus. Para terminar, vamos cantar. Angala, tu